Oi, gente, eu sou a Tati e hoje eu tenho mais uma história da minha vida para contar para vocês. E nesse dia eu fui no zoológico visitar os animais e levar os meus filhos para passear. É o zoológico de Sapucaia, no Rio Grande do Sul. Ele é cheio de animais silvestres, animais que são abandonados, que são retirados, de pessoas que vendem e maltratam os animais. Nós já estamos sem elefante, sem girafa e sem leão. O leão, ele faleceu, teve uma homenagem para ele. A girafa já faz muito tempo que faleceu e o elefante também. Então, temos outros tipos de animais, temos até plantas também, muito lindas. Então, vamos conhecer um pouco mais do zoológico. Enquanto vocês ficam com essas imagens maravilhosas, eu vou contar um pouco mais da minha vida. Prazer, eu sou a Tati e tenho um outro canal que está na descrição. Se você quiser conhecer, só clicar lá e você vai conhecer o outro canal que tem dicas maravilhosas. Então, como você já conhece um pouco da minha vida, hoje eu vou contar sobre o meu casamento. Eu me casei depois que eu tive as duas meninas, né? E fiquei casada por muito tempo. Por 13 anos eu vivi com meu esposo. E eu tive 2 filhos dele. E nós éramos evangélicos, ele era pastor. Tinha uma igreja que ele era responsável. Ele era pastor presidente da igreja. E eu tinha que me comportar como uma esposa de pastor. E eu segui tudo perfeitamente como tinha que ser. Então, eu tive os 2 filhos, foram criados na igreja. Meus 2 filhos desse casamento, com mais outros 2 filhos, seriam 4 filhos. Também tivemos crianças que nós cuidamos durante esse tempo, que ficavam na minha casa e eram criados como os meus filhos. Ele também tinha filhos que eram os meus enteados e também conviviam com a gente em plena paz. Na época ele estava desempregado e a situação era meio complicada, difícil, mas sempre Deus dava um jeito de nos manter. Passado o tempo, eu me casei na igreja e no civil. Passou-se muito tempo, eu descobri algumas traições dele e descobri coisas que ele fez que foram muito erradas. Inclusive hoje eu não estou mais com ele, pois ele cometeu muitos erros na vida e que para mim seriam alguns erros imperdoáveis. Não quero entrar em detalhe, mas vocês devem de imaginar uma coisa muito grave que ele fez dentro de casa e eu tive que tirar ele da minha casa, do convívio dos meus filhos. E não somente eu, mas a polícia e o conselho tutelar. Enquanto eu estava trabalhando, estava na igreja, ele maltratava os meus filhos, os dele e o que ele criava. Além de maltratar com agressões e palavras ofensivas, ele cometeu algumas coisas mais graves que isso. E eu só descobri 8 anos após. No dia que eu descobri, eu tirei da minha casa, registrei uma ocorrência na polícia e fiz exatamente o que eu tinha que fazer. Fiquei com meus filhos, meus 4 filhos, e ele eu botei para fora de casa. Como eu morava no terreno dos meus pais, eu fiquei com a casa e com tudo mais. Onde eu moro, ele não pode entrar. Ele não pode entrar no meu pátio, ele não pode chegar próximo das crianças e nem os meus vizinhos aceitam ele. Na verdade, ninguém aceita o que ele fez. Não foi só com os meus filhos. Ele fez isso com outras crianças na cidade onde eu moro. Na verdade, eu já tinha feito isso há muito tempo e eu não sabia. Ele já tinha feito com outras crianças em outros lugares.
Enfim, vocês já sabem o que ele fez. Isso me dói muito, pois eu nunca concordei com isso. Enfim, né? Não temos mais nada para fazer a não ser pedir que Deus conforte nosso coração. Mas eu tive que reagir e seguir trabalhando para criar meus filhos. Na época, o mais novo tinha 7 anos. Foi difícil, foi muito cansativo, muito estressante. Muitas perguntas, muitas dúvidas. Eu perguntava por que acontecia isso, por que foi comigo, sabe? Até hoje eu não entendo como que eu não vi, como que isso tudo aconteceu. Mas, enfim, hoje meus filhos estão grandes, eu tenho netos, eu estou melhor, eu posso sair. Eu tive depressão, tive síndrome do pânico, tive dias que eu não tinha como sair da cama, tinha dias que eu só chorava. Até hoje eu fico muito emocionada quando eu lembro disso. Mas talvez se alguém esteja passando por isso e não sabe o que fazer, acha que a vida acabou, tem luz ainda, tem vida depois de tudo isso, porque a gente consegue se recuperar e ver a vida melhor ainda, sabe? Pois a gente passa por cada luta e é nessa luta que a gente aprende a sobreviver. Enfim, todos os anos nós íamos ao zoológico visitar os animais, toda a minha família. E hoje eu consigo ir com os meus filhos e ser mais feliz, pois não tem ninguém mais fazendo nada disso com eles. E hoje eu vejo tudo diferente, com mais vida, com mais alegria. Tenho mais tempo para ficar com meus filhos, tenho mais tempo para cuidar de mim. O meu marido, ele nunca tinha me maltratado, nunca me xingou, nunca me bateu, nunca teve nada de anormal, sempre me tratou muito bem, sempre me deu tudo que eu precisava, na medida do possível. Então, isso era um sinal. Ele me agradava para mim não ver o que ele fazia. Muitas vezes a gente não percebe as coisas acontecer dentro da própria casa. Depois que acontece, a gente pensa que a gente tem culpa, mas a gente é mais uma vítima, assim como os meus filhos também foram vítimas. Hoje, meus filhos não querem saber dele. E eu não peguei a pensão, não dividi os bens, e ele vive por aí. Para vocês terem ideia, ele era um homem mais velho que eu, 21 anos. Eu me casei com um homem 21 anos mais velho que eu, para me respeitar e ajudar a criar minhas filhas. E ele não me respeitou e não respeitou meus filhos. Não respeitou nem a religião dele, nem a minha fé. Quanto à igreja, eu me afastei. Me afastei de pessoas que só se aproximavam de mim por interesse. Me afastei de pessoas que no momento que eu mais precisei viraram as costas para mim. Não queriam que eu falasse sobre o assunto. E eu acho que eu tenho que falar sobre o assunto, pois as pessoas têm que saber que isso acontece e que eu não apoio isso. E quando acontece uma coisa e você não conta, você não tem uma reação assim, contrária, eles acham que você está apoiando e vão sempre cometer mais erros. Então, se você sabe de alguma coisa que acontece na vida de alguém, na casa de alguma criança, vocês têm que falar, vocês têm que ajudar, porque muitas vezes a pessoa está precisando de ajuda e ela corre para pedir ajuda, mas ninguém dá apoio. Então fica difícil. Muitas pessoas passam por isso e continuam casadas porque não sabem o que fazer, porque as pessoas não acreditam nelas. Graças a Deus, eu não dou ouvido às pessoas, eu fiz o que eu achei certo. Eu não concordei com o que ele fez, não apoio isso, e eu simplesmente tirei ele de casa. E fiquei na minha casa com meus filhos e a minha família. Foi a melhor coisa que eu fiz.
A pior coisa que eu fiz talvez tenha sido casar com ele. As ex-esposa que ele teve, hoje me conhece, conversam comigo, são minhas amigas, os filhos dele conversam comigo, são meus amigos, e todo mundo compartilha do mesmo sofrimento, da mesma dor, pois ele foi casado 3 vezes antes de mim. Eu fui a 4ª esposa e eu não sabia. No dia do casamento, eu descobri algumas coisas, mas eu estava casando com ele. E aí eu pensei, é besteira, deixa pra lá. Eu tinha descoberto que ele tinha casado com outras mulheres no dia do casamento. Na época, eu era nova, não entendia direito. Eu tinha 23 anos e ele tinha 44. Ele era bem mais esperto, bem mais viajado. Então, ele dizia pra mim, não dá bola pra isso é passado. E aí, com o tempo, quando eu fui entender e conheci elas e elas me contaram o que ele fez, eu descobri que elas passaram pela mesma coisa que eu. Que a dor que elas tiveram foi igual. E isso nos uniu. Então, hoje, eu tenho uma dor que ninguém consegue apagar. Mas eu tenho a alegria de estar com meus filhos, de poder ter libertado eles do pai. Porque isso não é digno de ser chamado de pai. Um homem que faz isso. Então, eu criei meus 2 canais para mostrar para as pessoas que a gente pode dar a volta por cima, viver melhor, viver feliz. Assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço. Peço para você que se inscreva no meu outro canal que está na descrição. E cada vídeo que eu posto é para mostrar a minha superação. Os 2 canais eu criei para isso. Muito obrigada por assistir, até a próxima.